Vamos falar sobre isso então, entender melhor esse processo todo, sobre que a União Europeia tem passado junto com a Ucrânia. A gente vai conversar agora com o professor de Relações Internacionais da FAAP, Carlos Gustavo Poggio. Professor, bom dia, obrigada por conversar com a gente nessa manhã. Bom dia, Muriel, Rafael, prazer conversar com vocês. O prazer é nosso. Professor, vou pegar de carona o que o Rafael estava falando há pouco. A gente tem acompanhado que geralmente esse processo de inclusão na União Europeia demora bastante. Por causa da guerra, esse processo está acelerado, mas se esse processo de inclusão realmente for concluído num tempo recorde, isso passa por cima de alguma regra, de alguma norma estabelecida pela União Europeia? E como que ficam, por exemplo, outros países que estão nessa fila há muitos anos, como, por exemplo, a Turquia, que aguarda desde 1999 para entrar no bloco? Perfeito, Muriel. Você coloca aí as questões fundamentais desse debate, né? Veja que em condições normais, a Ucrânia não teria as menores condições de entrar para a União Europeia, né? Vocês falaram aí de critérios de corrupção, critérios econômicos, critérios de Estado de Direito, democracia. A Ucrânia ela não está de acordo com esses critérios, né? Demoraria muito para ela conseguir chegar no nível que a União Europeia requisita dos seus Estados-membros para fazer parte dessa instituição. Porém, nós não estamos em condições normais, né? Além de tudo, a própria guerra também coloca uma dificuldade em você adicionar um país que está em guerra na União Europeia, né? O que isso traria de complicações para o próprio país? Vai ter toda uma questão também de reconstrução da Ucrânia. A Ucrânia vai precisar ser reconstruída por alguém, seja pelos russos, seja pelos ucranianos, seja pelo Ocidente, pelos americanos ou agora pela União Europeia, caso a Ucrânia entre para a União Europeia. Então, se ela entrar, ela vai demandar muito dinheiro, muito recurso. Então, portanto, é sim uma decisão que é uma decisão difícil. O que acontece, só para a gente entender, o que está sendo aprovado e deve ser aprovado na semana que vem, é a aceitação do status de candidato, né? Como é que você entra para a União Europeia? Primeiro você pleiteia a entrada, aí a União Europeia decide se você pode ou não pleitear essa entrada. É o caso da Turquia. A Turquia está, há muitos anos, como você falou, aceita como candidata, mas até agora não entrou, né? Porque há uma série de questões, requisitos que precisam ser cumpridos. Mesma coisa a Sérvia, mesma coisa Montenegro. Então, além de tudo, tem um problema político aí. Ou seja, se você coloca a Ucrânia e passa à frente desses outros países, isto vai gerar um desconforto político por parte de outros países que já estão há algum tempo nesse processo, né? Então não é nada fácil. O que eu prevejo que vai acontecer é que sim, será aceita a candidatura da Ucrânia para a União Europeia como um recado ao Vladimir Putin, como um recado que a Europa, recado político que a Europa está apoiando a Ucrânia, mas considero muito difícil a entrada definitiva da Ucrânia na União Europeia, pelo menos no curto ou no médio prazo. Não creio que isso deva acontecer muito rapidamente, não. Agora, professor, a Rússia vai receber esse recado da União Europeia numa boa? Certamente não, né? O que a gente tem visto, na verdade, o que eu até fiz outro dia uma brincadeira no Twitter, que eu acho que a gente devia dar o prêmio para o Vladimir Putin de integração europeia, né? Graças ao Vladimir Putin, a União Europeia está se integrando mais do que nunca, né? Graças ao Vladimir Putin, a OTAN se fortalece, se integra e adiciona membros. Então, este comportamento agressivo do Vladimir Putin não tem trazido para ele nenhum benefício. Na verdade, o que a gente tem visto é uma reorganização desse espaço ocidental e um fortalecimento desta aliança entre Estados Unidos e Europa e entre os próprios europeus, né? Nós estamos vendo agora os europeus que vão começar a se preocupar mais com questões de segurança, com investimento em questões militares. Veja o que aconteceu com a política externa alemã, né? Era um tabu na Alemanha a questão de investimento em questões militares, em defesa. E a Alemanha já declarou que vai aumentar em bilhões de dólares a sua defesa, né? Então, nós teremos uma Europa mais armada, mais unida, talvez com mais atores, mais estados participando da União Europeia, ao passo que a Rússia vai se tornar mais enfraquecida e mais dependente da China. Agora, a Moldávia também garantiu o status de candidata, né? Como é que isso influencia na geopolítica da região? Moldávia também, outro país que faz fronteira com a Rússia, outro país no qual a Rússia tem pretensões territoriais, né? Uma região da Moldávia que a Rússia, assim como regiões da Ucrânia, assim como regiões da Geórgia, a Rússia pretende capturar. A Moldávia está ainda menos preparada do que a Ucrânia para entrar na União Europeia e também entra nesse contexto aí de um recado político, né? Digamos assim, que a União Europeia está dando para a Rússia. Acho que a Moldávia, da mesma forma, não deve ter pretensões de entrar mais perto. Acho que
que se entrar, talvez demore ainda mais do que a Ucrânia. A própria Comissão Europeia, né, Muriel e Rafael, o que eles falaram hoje foi assim: nós aceitamos o status de candidatura condicionado a determinadas reformas, etc. Né? Então, uma série de reformas aí que devem ser feitas. Acho que esse é o truque que está sendo colocado aí nessa questão. A grande pergunta é se as condições políticas vão mudar a ponto de acelerar muito este processo. Não me parece, de novo, não creio que esteja no interesse da União Europeia, neste momento, fazer uma incorporação rápida da Ucrânia. Até porque a Ucrânia não está preparada, não atende aos critérios necessários para entrar na União Europeia. Que esse, aliás, é o que se fala com relação à Turquia. A Turquia está há tanto tempo esperando, porque se diz que a Turquia não atinge alguns determinados critérios políticos, econômicos, etc. Então, por que colocar a Ucrânia na frente? Lembrando que a Turquia não é parte da União Europeia, mas é parte da OTAN. A OTAN é a aliança militar. E na OTAN, a Turquia tem criado alguns problemas para a adesão de Suécia e Finlândia. Então, tem um jogo aí que acontece, um jogo político que acontece em diversos níveis. Né? Provavelmente a Turquia não deve se mostrar muito satisfeita também, caso a Ucrânia entre na frente da Turquia nesse processo. Agora, professor, o senhor falou na união dos povos europeus, dos países europeus, dos gestores da Europa, né, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a reunificação da OTAN, a reaproximação dos países que compõem a OTAN. Né? Ontem a gente noticiou aqui um telefonema do presidente chinês Xi Jinping com Vladimir Putin. Foi aniversário do Xi Jinping, né, na quarta-feira, e daquilo que foi divulgado da conversa telefônica, os chineses prometeram apoio a Moscou em questões de soberania e segurança. Soberania e segurança. O que é que isso quer dizer quando os chineses prometem apoio em soberania e segurança a um país que está em guerra com outro na região? Porque ao mesmo tempo em que a Rússia pode ter juntado a Europa novamente, ela estabeleceu uma conexão ainda mais forte com a China, né? E aí a gente tem um contrapeso importante a essa junção de Europa e Estados Unidos, né? Rafael, a China é aí um ator importantíssimo para a gente compreender como é que vai se dar esse redesenho. Nós estamos diante de um redesenho da arquitetura das relações internacionais, estamos no meio desse redesenho. E a China é um ator importante para a gente compreender. A China, tradicionalmente, ela usa essa expressão de soberania. A China defende muito a ideia de soberania. O que a China quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte: olha, eu não quero que interfiram nas minhas questões domésticas. Nós somos soberanos, né? E, portanto, para a China não ser acusada de hipocrisia, ela defende também no plano internacional a ideia de soberania. Agora, o comportamento que nós temos visto da China durante esta guerra é um comportamento um pouco ambíguo, né? A China tem tentado se equilibrar entre uma posição de não dar muito apoio à Ucrânia, mas ao mesmo tempo não descartar o seu aliado russo. Vamos lembrar que houve uma reunião logo antes das Olimpíadas de Pequim, em que o Xi Jinping e o Putin eles anunciaram uma aliança sem limites, né? Foi logo antes o Putin, nesse sentido, foi muito inteligente estrategicamente, porque ele se assegurou esta espécie de aliança, não é uma aliança formal, mas uma aliança informal com a China, para em seguida proceder à sua invasão à Ucrânia. E agora a grande questão que me parece é o seguinte: quanto mais esta guerra se estende, mais a China não vai ter que tomar uma decisão. A China, por enquanto, tem tomado uma decisão um pouco de se manter distante. Nem apoia, nem não apoia. Vai chegar um momento que a China terá que decidir. Nós conversamos com Carlos Gustavo Poggi, professor de Relações Internacionais da FAAP. Professor, obrigada, como sempre, por participar com a gente aqui na CNN. Obrigado, Muriel, Rafael. Prazer conversar com vocês, com quem nos assiste pela CNN. Obrigada, bom dia. Bom dia.